Boa noite, meus anjos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que nós possamos, nesse momento, estarmos juntos por pensamento, por sintonia. Mais um culto cristão no lar. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos também estar lembrando dos nossos amados que necessitam das vibrações de bênção, de cura, de luz. Deus é presente em nossas vidas em todos os momentos. Vamos iniciar o nosso culto lendo uma reflexão, ouvindo uma reflexão que eu fiz. Eu espero que todos vocês gostem. É o canto dos pássaros. Quero iniciar hoje fazendo uma pergunta. Vocês gostam de pássaros? Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma passarada cantando? Hoje vamos fazer uma reflexão e aproveitaremos para fazer uma meditação guiada. Sabe, meus amores, podemos ver a beleza da criação divina e o amor por cada criatura que Deus criou. Ao sentirmos e ouvirmos alaridos de muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, dá até nervoso, pois às vezes algumas pessoas sentem que se não aumentarem o tom de suas vozes, não serão ouvidos e vão aumentando a voz, que às vezes fica insuportável ficar nesse ambiente. Vamos agora juntos fechar os nossos olhos e vamos adentrar numa mata onde existe nessa mata uma trilha com árvores frondosas dos dois lados. Bem silenciosamente vamos adentrando e logo perceberemos as boas-vindas com cantos maviosos, uns diferentes dos outros, mas numa sincronia tão maravilhosa, tão perfeita, que chegamos a nos sentir flutuando. A sensação é que estamos num grande teatro, assistindo e ouvindo uma ópera regida por um grande maestro. Agora, vamos abrir os nossos olhos e apreciar o multicolorido das penas dos pássaros e nos sentirmos numa galeria vendo a pintura de um famoso pintor. Com os olhos abertos, vamos abrir nossos braços e rodar lentamente nossos corpos e vamos apreciar as árvores da trilha, que são grandes, frondosas, verdes, algumas cheias de flores coloridas, e mais uma vez estaremos diante de um espetáculo digno do maior teatro do mundo. E vamos rodando, andando, e vemos, sentindo, dando conta de que estamos vivos. Vamos voltar ao início do passeio, ouvindo o canto dos pássaros, vimos o colorido das suas penas, nos deparamos com árvores grandes, floridas, e nos descobrimos vivos. Já se fizeram a pergunta que não quer calar: de onde vem toda essa maravilha da natureza? Que maestro pode reger essa orquestra com tanta harmonia e perfeição? Como podemos sentir
tanta paz a nos percebermos vivos? Vou responder a vocês, meus amores. Foi Deus, é Deus, o arquiteto do universo. Espero que vocês tenham gostado dos meus escritos e que possam, em outro momento, fazer essa meditação. E vamos ler o nosso livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Iremos ler hoje o item 7 e o item 8. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes o jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno, e assim retribuam o que de vós receber. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meio de vulo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essa palavra, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras absurdas, se tomado ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem, quase sempre figurada, e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago de seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos, por não terem eles meios de vulo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutasse. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos nos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhe honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Linda essa leitura, né, meus amores?
Jesus, como sempre, nos ensinando por meio de suas parábolas, de seus trocadilhos nas palavras, a sermos filhos de Deus, a estarmos sempre prontos no serviço do nosso irmão, do amai uns aos outros como eu vos amei. Acontece muito, meus amores, de uma pessoa abastada, cheia de posses, convidar para os seus festins, para os seus almoços, né? Seus jantares, a cúpula de uma sociedade. Mas aquela sociedade pode também, em outra ocasião, convidá-los em retribuição ao convite anterior. Então, o que Jesus quer nos dizer? Quando ele diz convidar os pobres e os estropiados, é que nós desçamos do nosso pedestal de inatingível e pratiquemos a caridade com o nosso coração. Lembrando do óvulo da viúva. Quando tantos homens colocavam no gasofilaço muito dinheiro, ouro, muita coisa valiosa, a viúva chegou lá e depositou 2 moedinhas. Aquelas moedinhas era tudo que ela tinha para abastecer seu lar, sua casa. Mas ela depositou com fé e fez desse ato um gesto de caridade muito bonito. Pobres e estropiados são todos aqueles irmãos que necessitam de nossa ajuda, que necessitam de nós, porque muitas vezes, ao passarmos por um, viramos o rosto. E fazendo isso, praticando esse ato triste, onde está a caridade? Onde está o amai uns aos outros como eu vos amei? Onde está essa ligação com Jesus Cristo? Então, meus queridos, muitas vezes chega um irmão em nossa porta pedindo algo para comer, algo para beber. E muitos desses irmãos são enxotados. Aí nós perguntaremos a Jesus: quando foi, Senhor, que eu não te atendi? Jesus tem a resposta: quando aquele irmão foi lá em tua porta e tu te negaste a ajudá-lo. Precisamos estar muito confiantes nesse amor do Pai, nesse amor do nosso meio Jesus, para que possamos, meus amores, sermos doadores de amor, de paz, de perdão, de oração. Que coloquemos o fora da caridade não há salvação em nossas metas de vida, em nosso modo de viver, e que possamos, assim, prestar um grande serviço ao nosso amado Pai. Estaremos fazendo por benevolência, sem ostentação, sem julgar o irmão, mas
com uma cordialidade, com um amor que o nosso meigo Jesus nos ensinou. Que cada um de vós reflitam sobre essa condição de caridade, de estar doando ao nosso irmão aquilo de que ele necessita. Claro que não iremos pegar tudo nosso e dar. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós dividamos, que nós possamos fazer aquilo que teu filho nos ensinou. Jesus, em seu apostolado, não procurou os grandes do império, não. Ele andou, conviveu com esses pobres e extropiados, falando do reino de Deus, falando de como é maravilhoso ser filho de Deus, ensinando a todos como deveríamos praticar caridade, como deveríamos perdoar, como deveríamos orar. E é isso que essa lição do Evangelho nos passa hoje. É essa mensagem, a caridade, feita com amor, com dedicação, não menosprezando aquele irmão que menos tem que nós. E que Deus, em sua infinita sabedoria, possa nos abraçar neste momento e transmitir a todos nós um grande abraço de paz, muita paz. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Vamos conversar com Deus, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa oração falando ao nosso Pai: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Transforma, Pai querido, cada coração endurecido em um coração terno, em um coração cheio de amor. Para que cada coração, Pai, trabalhado por Ti, seja um veículo de paz, de esperança, de felicidade. E que todos os Seus filhos, Senhor, possam dizer com sinceridade: eu sou filho de Deus. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem dos problemas físicos e espirituais. Os abraça, Senhor. Derrama sobre todos eles suas bênçãos de fé, de esperança, de cura. E que cada um possa, Senhor, ao levantar-se, levantar os olhos para o céu, abrir as mãos e te agradecer, porque Tu fizeste a obra. Te pedimos pela humanidade, pelos lares, que cada lar descubra o valor, a verdade sobre este amor que Tu depositas em nossas mãos, para que seja doado, para que seja partilhado, para que seja vivido. Obrigado, Senhor. Pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram doentes do espírito,
e saem pelo mundo em busca de liberdade, usando o livre-arbítrio, Senhor, para se encaminharem nos vícios. É tão triste, meu Deus, é tão triste percebermos que muitos irmãos ainda não aprenderam do Evangelho de Jesus o real significado de sua vinda à Terra como homem. Ainda não entenderam o sacrifício de Jesus durante o seu apostolado e buscam, através de subterfúgios, de coisas que não têm nada a ver com aquela situação da vida, mas eles buscam, Pai, essa felicidade de uma forma errônea, que isso só os faz sofrer, só machuca as famílias que os amam. Tende misericórdia, meu Deus, de cada filho teu. Tende misericórdia. Nós sabemos, Pai, que nós precisamos orar por todos. Não só aqueles que estão junto a nós em oração, mas também por todos aqueles que esquecem como a oração é salutar, é benéfica e nos ajuda a continuar trilhando essa escola chamada vida. Tenha misericórdia, meu Deus, e que possamos, ao nos aproximarmos da desencarnação, estarmos certos, confiantes de que não machucamos o nosso Pai que nos criou. Não infringimos as tuas leis naturais. Seguimos os passos do teu Filho Jesus. Ó Pai, tende misericórdia. Traz-nos a paz, Senhor, e que nós possamos praticar a lei de amor através do perdão, da união, da caridade, da oração, da fé. Que assim seja. Meus amores, vamos fechar os nossos olhos. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos em oração. Vamos pedir à espiritualidade amiga que venha colocar em nossas águas aquilo que se faz necessário, aquele remédio certo para a nossa cura física e espiritual. E vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas perturbações, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos do orgulho, do egoísmo, da violência, pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja.